Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos: YouTube, Instagram, Facebook, blog. É só escrever no Google, no campo de busca, @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919, você chega lá. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de sábado, domingo e segunda-feira, dias 4, 5 e 6 de novembro. Vamos lá então com as informações. Dia 4 de novembro, sábado, fase da lua cheia. Começou no dia 28. Estão se passando 308 dias do ano, faltam 57 dias para terminar 2023. É a 30ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns santos venerados neste dia. Alguns santos de devoção: Vital, Claro e Carlos Borromeu. É dia do oficial da reserva R2, dia da favela. Você sabia que tem o dia da favela? Dia do inventor. Dia 5 agora, 5 de novembro de 2023, domingo, fase da lua nova, hein? Uma nova fase de lua, não é a lua nova, é nova fase de lua. Nesse dia 5 de novembro, às 5h36, começa uma nova fase de lua, é a quarto minguante que começa. Estão se passando 309 dias do ano, faltam 56 dias para terminar 2023. A Igreja Católica vivencia a 31ª semana do tempo comum. É a solenidade de Todos os Santos. Dia de Todos os Santos foi em 1º de novembro, mas a solenidade foi transferida para o domingo para que mais pessoas possam participar. O Evangelho de Jesus Cristo, neste dia, é o de Mateus, capítulo 5, versículos do 1º ao 12a. Temos uma pequena reflexão do Frei Jorge Luiz Maoski, franciscano, no anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Diz o seguinte: neste domingo, a igreja celebra a festa de Todos os Santos. O Evangelho das Bem-aventuranças, que lemos, é um verdadeiro programa de santidade e da verdadeira felicidade. O caminho seguro para a santidade é a vivência das bem-aventuranças. Os santos e santas percorrem esse caminho. O convite e o apelo que Jesus faz para quem quer ser, de fato, seu discípulo, o convite e apelo que Jesus faz para quem quer de fato ser seu discípulo, passam pelo desprendimento, paciência, sinceridade, justiça, promoção da paz, rejeição da violência sempre, amor e solidariedade. Eis a receita para a santidade. Viver no caminho das bem-aventuranças, deixar-se guiar e conduzir pelo Espírito do Senhor Jesus. É este o conselho, a receita para ficar bem. Bem, falar em bem, temos aqui os santos vivenciados pela Igreja Católica neste domingo. Alguns santos em destaque: São Guido, Maria Conforte, São Galácio, Santa Isabel e São Zacarias. É o casal Santa Isabel e São Zacarias, pais de João, precursor de Jesus. É Dia Nacional da Cultura, Dia do Cinema Brasileiro, Dia do Rádio Amador, primeiro dia da prova do Enem 2023, Dia Nacional da Língua Portuguesa, Dia de Atenção Mundial para Tsunamis, Dia do Técnico Agrícola, Dia do Protético, Dia do Designer Gráfico, Dia da Ciência, Dia de Prevenção contra Doenças do Coração, Dia do Técnico em Eletrônica. Olha quantas comemorações. Bem, eu quero falar para vocês que na segunda-feira, você que é católico principalmente, quem não for também pode comparecer, mas na segunda-feira tem o Terço dos Homens na Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Mais um momento de reza do Rosário. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18 horas na Catedral, que fica no centro da cidade. A recitação das preces tem a duração de cerca de 30 minutos e é coordenada
por algum dirigente do movimento, como Nino Naumann, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, Ponciano Fidelis, professor Valmir ou Vital Pelisson. Tem vários dirigentes, né, que estiverem no momento na igreja, eles devem fazer a coordenação. Missas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a paróquia central. Neste sábado, dia 4, às 19 horas, missa, celebração eucarística, presidida pelo padre José Valdeci Romão. No mesmo horário, tem missa com o padre David José Langa Lopes na igreja da comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Também às 19 horas, olha, tem celebração da palavra, presidida pelo diácono Amaury Braz Caser, na igreja da comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitale. Domingo 5 de novembro, solenidade de Todos os Santos. Às 7 horas haverá missa com o padre Valdeci na catedral e missa com o padre David na comunidade católica São Bento, bairro Residencial Nobre. Às 8 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser na igreja da comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. 9 horas, missa com o padre Valdeci na catedral, missa com o padre David na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. 11 horas, tem celebração de batizados na catedral, hein? Com o padre Valdeci. Às 17 horas, atenção para você saber a programação da tarde, 17 horas, missa com o padre David José Langa Lopes, na comunidade católica São Lucas, bairro Noemi Vitale. 19 horas, missa com o padre Valdeci na catedral e missa com o padre David na comunidade católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Segunda-feira, dia 6 de novembro, após o Terço dos Homens, que começa às 18 horas, tem missa às 19 horas, presidida pelo padre José Valdeci Romão. Segunda-feira, ok? Participe, não deixe de participar. Olha, vamos a algumas cotações do mercado financeiro, mercado agrícola. O principal produto agrícola do Espírito Santo é o café. Vamos ver como fechou a saca de 60 quilos no Centro de Comércio de Café de Vitória no dia 1º de novembro. Café Arábica Bebida Dura, R$ 812. Arábica Bebida Rio, 712. Conilon Bica Corrida tipo 78, 616. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 1,3%, cotado a R$ 4,97. Já o índice Ibovespa da Bolsa de Valores teve alta de 1,6% a 115.052 pontos. São informações que eu passo para você que acessa @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Obrigado. Minha saudação a todos. Saudação especial a você que acompanha meu YouTube, meu Facebook, Instagram e blog. É só chegar lá no campo de busca do Google e colocar @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Aí você chega aos meus endereços telemáticos. Estamos em novembro. Novembro é o 11º mês do ano, tem 30 dias, hein? É o mês das almas, do purgatório e de Cristo Rei do Universo, na Igreja Católica. É o Novembro Azul também. É quando os homens devem mostrar uma atenção especial com a sua próstata, o cuidado com a próstata para prevenir o câncer. Algumas datas em destaque: Todos os Santos, 1º, Finados, dia 2, Mundial do Inventor, dia 4, Nacional do Rádio Amador, do Técnico em Eletrônica e do Técnico Agrícola, 5, do Radialista, dia 7, Radiologista, 8, Hoteleiro, 9, Diretor de Escola, Psicopedagogo, Nacional do Inventor, Supermercado, dia 12, Bandeirantes, 14, Proclamação da República, 134º ano, dia 15,
Conselheiro tutelar nacional do notário e do registrador, 18. Mundial dos pobres, bandeira, 19. Biomédico, 20. Vida religiosa de clausura, são os religiosos que vivem orando sem sair do seu mosteiro ou do seu convento. É dia 21. Também comemora-se em 21 ao dia da homeopatia. Da música e do músico, 22. Nacional de Ação de Graças e Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, 23. Internacional do Doador de Sangue, 25. Dos Cristãos Leigos e Ação Católica, 26. Técnico de Segurança do Trabalho Nacional de Combate ao Câncer, 27. Do Soldado Desconhecido, 28. Está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que começou no dia 23 de setembro. Alguns indicadores agora da economia brasileira. Salário mínimo nacional, R$ 1.320. Taxa Selic, 12,25% ao ano, divulgada pelo Copom em 1º de novembro de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,19%, divulgada em 11 de outubro de 2023 pelo Banco Central. Minha saudação a você, meu amigo, minha amiga, que me segue no @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, fácil, né? Aí você vai ao meu Instagram, Facebook, blog, YouTube. É só chegar lá no campo de busca do Google e escrever @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. E nós vamos formar essa rede de amizade aqui. Eu gosto muito da sua companhia, de saber que tem gente me seguindo, né, lendo as notícias, participando da evangelização também, ouvindo as músicas que eu interpreto amadoristicamente, a parte de humor. Tudo isso é para você. Chuvas causam estragos no sul do Brasil, hein? Muitos temporais. Parecia que tinha dado uma trégua, mas voltaram as chuvas. Muitos temporais têm causado prejuízos na região sul do Brasil. Alguns municípios enfrentam alagamentos por causa do grande volume de água. O movimento de rochas e encostas em rodovias prejudica o tráfego de veículos automotores. E vamos ver aqui a previsão. Tem previsão de mais chuvas, hein? Mais chuvas. Você que mora no sul do país, mais chuvas com a chegada de frentes frias e ciclones estão previstas para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, podendo atingir também São Paulo e Minas Gerais. Os males da droga na Cracolândia. Olha, gente, eu não sei como é que tem gente que ainda defende o entorpecente, o alucinógeno, o tóxico. Tem gente que defende ainda, meu Deus. Os usuários de drogas do centro de São Paulo, capital, a fim de sustentar seu vício, furtam lojas e praticam até arrastões, espantando comerciantes da região, conhecida como Cracolândia. Dezenas de pontos de comércio deixaram de existir. O caso de furto mais recente, tornado público, aponta que um grupo de 30 dependentes de tóxicos invadiu uma loja de produtos eletrônicos, destruindo-a parcialmente e furtando aparelhos de telefone celular. A proprietária do estabelecimento diz que fechará a loja e mudará de endereço, pois já teve prejuízo de milhares de reais. Eu acho que ela está calculando ainda os últimos prejuízos. Não é a primeira vez que a loja é alvo da bandidagem, né? Pois é, a pessoa vai fumar ou cheirar droga e acaba cometendo crimes, assaltos, meu Deus do céu.
Prefeito e esposa feitos reféns em Fundão, no Espírito Santo. Olha o crime se alastrando e pegando até as autoridades mais importantes do município. O prefeito do município de Fundão, na Grande Vitória, Espírito Santo, Gilmar de Souza Borges, e a primeira-dama Luzia Graziotti Borges tiveram a casa invadida por criminosos no dia 2 de novembro de 2023, quinta-feira. O casal foi feito refém. O veículo automotor da família foi roubado pelos assaltantes, além de outros pertences. As vítimas foram amarradas, inclusive uma outra pessoa que estava na residência. O caso se deu no período vespertino e câmera de videomonitoramento gravou as cenas. As cenas foram até divulgadas na TV e na internet. Enem neste domingo. Olha, o Exame Nacional de Ensino Médio tem provas neste domingo. Os estudantes inscritos no Enem farão provas agora em 5 de novembro de 2023. O Exame Nacional é utilizado por muitas faculdades para o ingresso em suas fileiras. Linguagens e redação têm um peso importante neste primeiro dia dos testes. Os participantes, em boa parte, pensam em cursar o terceiro grau, ou seja, o curso superior, destacando-se a preferência por medicina, direito, pessoal que quer atuar nessa área. Futebol, Vasco da Gama vence. O Vasco da Gama derrotou o Cuiabá por 2-0 em 2 de novembro pela 31ª rodada do Brasileirão Série A. Marcaram Gabriel Peck e Luca Aureliano. O time carioca está em 17º lugar na competição masculina do futebol nacional. Bragantino também triunfa. Por sua vez, o Red Bull Bragantino venceu o Goiás, também por 2-0, mesmo placar do Vasco sobre o Cuiabá. E o Bragantino venceu na casa do adversário. São Paulo Futebol Clube triunfou. É outro jogo, né? São Paulo também se deu bem. São Paulinos, parabéns, São Paulinos. Os São Paulinos venceram. O São Paulo Futebol Clube triunfou sobre o Cruzeiro por 1-0. Falar em, já que estamos falando em futebol, tenho aqui um fato que é lamentável. Briga entre torcedores antes da Liberta. Houve briga e muita confusão entre torcedores do Fluminense e do Boca Juniors no Rio de Janeiro. Gente, esse pessoal eu acho que não tem um desconfiômetro, não. Os registros policiais se deram no bairro Copacabana, no Rio de Janeiro, a capital fluminense, em 2 de novembro. A polícia usou gás e balas de borracha para conter os distúrbios. Pelo menos 7 pessoas foram detidas. O policiamento foi reforçado na orla carioca com a ronda de controle de multidões. Isso aconteceu após as confusões. Os times brasileiro e argentino decidem a Conmebol Libertadores neste sábado, 4 de novembro. E olha outro fato importante no setor do futebol. Jogador Neymar é operado. O jogador Neymar Júnior foi operado em Belo Horizonte, Minas Gerais, a fim de tratar-se de um problema no joelho esquerdo. Ele poderá ficar até 10 meses sem atuar nos gramados. A cirurgia durou 4 horas. O atleta foi tratado pelo médico Rodrigo Lasmar, do Atlético Mineiro e da seleção brasileira. O registro é de 2 de novembro. A operação, então, aconteceu nesse dia. E pelas informações divulgadas recentemente, deu tudo certo, né? A cirurgia teve êxito. Um abraço para você, minha saudação a você, meu seguidor, meu amigo, minha amiga, que está sempre no YouTube, no Facebook, no Instagram ou no blog.
tá bom? Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para a gente aumentar essa rede de amizade, porque isso fortalece o nosso psicológico, tá bom? Amigos ajudam uns aos outros. Frases e informações que circulam na internet. É bom você pesquisar na internet, porque tem muita coisa boa. Tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Eu seleciono o melhor para você. Ódio, divisão e guerra é o que ensinam professores alinhados à escola de Frankfurt e ao marxismo, socialismo. Esse pessoal ligado a Engels, Gramsci, Karl Marx. Pelo amor de Deus, gente. Nietzsche. Sai fora desse pessoal. Tem faculdades, tem instituições superiores que já estão, né, selecionando professores não ligados a essas escolas. Previsão meteorológica não é precisão meteorológica. Os órgãos de previsão do tempo erram. Supremo tem ativismo político e Congresso, Parlamento brasileiro tem passivismo político. Frase de camiseta: bar, meu doce bar, contrastando com o singelo lar, meu doce lar. A igreja aceita todos, mas não tudo. Ou seja, aceita o pecador, mas não o pecado. O pecado deve ser confessado. Para isso, existe o sacramento da penitência, da reconciliação, da confissão. Reflita. Os Estados Unidos não têm CLT, a famigerada consolidação das leis do trabalho. Não tem justiça trabalhista, não tem férias. E cada um se acerta com o empregador, com o patrão. Mesmo assim, há um punhado de gente em todo o mundo querendo ir trabalhar neste país da América do Norte, só para ganhar dinheiro, sem esse emaranhado de normas e regras que existe no Brasil. Frase de Santo Agostinho, doutor da igreja: Senhor, se algum dos meus planos não for da vossa vontade, destrua-o. Localização da cidade onde Jonas foi pregar. Jonas foi pregar, segundo a Bíblia, na cidade de Nínive. Ele não queria, mas Deus colocou ele para cumprir a missão. Nínive ficava onde hoje é o Iraque. Salmos são inários da igreja. Os salmos estão na Bíblia. Eles têm poesia, canções, e salmodiar é cantar o salmo. 3 orientações para a catequese de jovens. Primeira, piedade, ou seja, muita oração. Segunda, estudo e aprendizado. Passar informação, né, intensa para os estudantes. Terceira orientação, ação. Isto quer dizer participação, pela música, pela pregação, pelo serviço, etc., conforme os dons de cada catequizando. Outra informação que circula na internet: Deus nos criou sem a nossa ajuda, mas só pode nos salvar para a vida eterna com a nossa participação, já que temos o livre arbítrio. Se você não quiser Deus, você não será salvo para a vida eterna. Irá para a tormenta eterna. É assim. Você exerce a sua liberdade. Agora mesmo eu vi na internet alguém dizendo que não crê mais em Deus. Meu Deus. Quer ir para a tormenta eterna depois dessa passagem efêmera por aqui? Isso é loucura, insensatez. Meus amigos, minha saudação especial para todos.
Olha, meu endereço eletrônico, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Dê um like, se inscreva, compartilhe para nós aumentarmos a rede de amizade. Isso é importante para o nosso intelecto, para o nosso psicológico. Loteria de números. Mega Sena estima prêmio de 3,5 milhões para este sábado. O concurso 2651 da Mega Sena, realizado no dia 1º de novembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital, teve uma aposta ganhadora com 6 dezenas. Os números sorteados foram 06, 23, 35, 36, 37 e 59. O ganhador de Goiânia, Goiás, leva mais de 104.876.000. Minha Nossa Senhora, hein? A Quina teve 190 ganhadores e cada um recebe mais de R$ 44.100. Os 12.147 acertadores da quadra têm direito ao prêmio individual de R$ 985. A arrecadação total somou R$ 145.359.230. O próximo concurso é o 2652 e ocorre neste sábado, dia 4 de novembro de 2023, com estimativa de prêmio de R$ 3,5 milhões de reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet no site da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, é o valor novo, após o aumento de mais de 10% neste ano de 2023 pela gestão petista que está aí. Agora eu tenho notas da igreja colatinense, igreja católica. Vamos falar para você, neste domingo, dia 5 de novembro de 2023, a Igreja Católica comemorará em suas missas o Dia de Todos os Santos. Foi no dia 1º, mas a igreja passa para o domingo a fim de que mais pessoas consigam participar. Na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, a orientação é que as pessoas, especialmente crianças, trajem vestimentas do santo de devoção da família. Pede-se ainda que seja feita uma pesquisa sobre esses santos. Uma missa especial ocorrerá às 9 horas, onde sempre há uma atenção particular voltada para os fiéis mirins, as crianças, né? No domingo, a missa das 9 horas é uma missa especial para crianças. Os adultos também participam, logicamente. Olha, no dia 11 de novembro será promovido um encontro de formação às 14 horas para as festividades dos 100 anos da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Então, encontro de formação é para se preparar. Um abraço para você que acessa meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao blog, ao YouTube, ao Instagram, ao Facebook, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. E inscreva-se, dê um like, compartilhe para nós aumentarmos nossa rede de amigos. Olha, o jornal Folha Universal, jornal impresso, que é distribuído pelos integrantes da Igreja Universal, traz aqui uma matéria sobre a construção do templo na novela Reis, da Record TV, sempre às 21 horas diariamente. Eis que eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de tendas. Está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Diante dessa constatação, o rei Davi teve um desejo: construir a casa para Deus, o templo. Desde a saída do povo de Israel do Egito, Deus instruiu que o tabernáculo fosse construído para que sua presença estivesse sempre no meio do povo. Nunca ninguém tinha pensado em construir um templo para Deus, nem ele pediu que isso fosse feito a quem quer que seja, segundo matéria da Núbia Onara, na Folha Universal. Por isso, o desejo de construir um templo foi
tão apreciado por Deus que ele não só aceitou o presente, como garantiu que não faltaria um sucessor de Davi no trono. Contudo, por ser um homem de guerra, Davi não construiria o templo, mas seu filho e sucessor. Então, sabendo da pouca idade e da inexperiência do filho, Davi fez questão de deixar tudo preparado para a nobre construção. Além de todos os recursos destinados a isso, o rei doou o seu tesouro particular para a obra da casa de Deus e convocou o povo a ofertar. A idealização do projeto e o preparo do rei foram abordados pela novela Reis, que é exibida na Record TV. Agora, em A Sucessão, 9ª temporada da série, os telespectadores acompanham a construção e a conclusão do templo. Salomão recebeu de Davi a grandiosa missão de construir a casa para Deus. Em entrevista ao jornal Folha Universal, a autora da série, Cristiane Cardoso, conta que, além da construção, coube a Salomão cuidar dos detalhes do templo, a decoração, as colunas, os tamanhos, enfim, Salomão ficou com todo o acabamento. Davi tinha determinado o quão grandioso o templo seria, e o seu filho se encarregou dos detalhes para que essa grandiosidade pudesse ser vista em tudo, desde o chão até o teto. Apesar de ter assumido o trono aos 20 anos, Salomão deu início à construção do templo só no 4º ano de seu reinado, ou seja, aos 24 anos. A obra levou 7 anos para ser concluída, o que revela um tempo recorde, considerando que na época não havia toda a tecnologia de construção que temos hoje. E isso ocorreu graças à dedicação do rei e do povo em preparar a casa para Deus. Muitas pessoas se voluntariaram para a construção do templo, outras, a cada 3 meses, deixavam seus trabalhos para se dedicarem às obras. Então, toda a construção foi feita com bastante mão de obra, afinal, o povo queria ter uma casa para adorar o seu Senhor, o Deus do universo. Deus também já tinha dado a Salomão toda a sabedoria que ele precisava para que a construção fosse feita de forma santa e eficaz. Outro detalhe importante que Cristiane Cardoso destaca é o fato de Salomão ter feito mais do que era esperado dele no tocante a essa construção. Salomão não fez só o que seu pai idealizou, mas buscou fazer mais e dar mais para Deus. Ele não economizou recursos para construir a casa do seu Deus. Por mais que ele tenha feito uma casa para si, ela não foi tão gloriosa como a que fez para o Senhor. O seu intuito era realmente santificar a Deus até durante a construção, já que não se podia nem fazer barulho para quebrar as pedras. Isso tinha que ser feito antes que as pedras chegassem ao local, para não fazer daquele santo lugar um lugar qualquer. Isso mostra o seu temor e a consideração por Deus. No entanto, cerca de 20 anos depois da construção do templo, a Bíblia mostra que Salomão começou a se corromper. Olha o que acontece com o ser humano. Começou a se corromper. A Bíblia fala que ele se corrompeu na velhice, ou seja, nos últimos anos de seu reinado. Salomão reinou por 40 anos. E se ele se tornou rei aos 20, ele tinha 60 anos quando morreu. Portanto, entre 50 e 60 anos de idade, naquela faixa etária que muitos homens sentem necessidade de voltar a ser jovens, Salomão quis conhecer tudo, com certeza com a influência de suas esposas estrangeiras, de seus ídolos, que trouxeram novas culturas e práticas para Israel. Olha as mulheres aí influenciando a vida de Salomão. Porém, antes da queda de Salomão, Cristiane Cardoso conta que houve um fator bem peculiar citado na Bíblia que pode ter sido o estopim da derrocada espiritual do rei, a visita da rainha de Sabá, que foi
visitá-lo. Ela, oriunda de muito longe, oriunda de um país longínquo, foi lá para ver quão sábio e rico era Salomão. A visita dela glorificou a Deus, mas também a Salomão, que pode ter se deixado levar pela vaidade, do tamanho privilégio naqueles tempos, uma rainha sair de longe para visitar um rei, sabendo da repercussão da sua sabedoria, sua riqueza. A vida de Salomão mostra uma grande contradição. Um homem que teve muita sabedoria e cuidado com os detalhes na construção do templo, mas que não teve a mesma atenção com a própria vida, o que é um alerta para todos. Cristiane Cardoso comenta que a sabedoria não é tudo, mas sim o temor a Deus. Você pode saber muito, pregar bem, mas se não vive o que sabe e prega, tudo será em vão. Se você não vive o que sabe e prega, tudo será em vão. Eu imagino que por um tempo ele viveu o que pregava, mas depois ficou só com o conhecimento e achando que por saber tanto, não precisava praticar tanto. História de Salomão, na Record TV, 21 horas diariamente, novela Reis. De vez em quando eu vejo, quando o capítulo me chama a atenção. Minha saudação a você que acompanha meus endereços na internet, o YouTube, Facebook, blog e Instagram. Para chegar lá é só escrever no campo de busca do Google, ou mesmo no YouTube. Chega lá no campo de busca e escreve @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você chega aos nossos endereços, dê um like, compartilhe, inscreva-se para a gente formar uma grande rede de amigos. Isso fortalece nossa mente, espanta a depressão, a ansiedade. Tabela do Campeonato Brasileiro, também do jogo da Libertadores. Atenção, você está a fim de saber? Vamos lá então? Jogos do futebol profissional, hein? Confira aí. Preste atenção, neste sábado, dia 4 de novembro, às 17 horas, tem Boca Juniors e Fluminense na decisão da Liberta. Também neste sábado, 19h30, Grêmio e Bahia. No mesmo horário, América Mineiro e Atlético Mineiro, o clássico do estado de Minas. Também neste sábado, dia 4 de novembro, às 21h30, Palmeiras e Atlético Paranaense. Jogos de domingo, dia 5 de novembro, 16 horas, tem Vasco da Gama e Botafogo, clássico no Rio de Janeiro. Tem às 16 horas também Bragantino e Corinthians, um clássico paulista. Bragantino que está, nas primeiras colocações. Mesmo horário, Cruzeiro e Internacional. No domingo, às 18h30, tem Coritiba e Goiás e Fortaleza e Flamengo. Na segunda-feira, dia 6 de novembro, às 20h30, jogarão Santos e Cuiabá. É o futebol para você aqui no meu endereço telemático, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Minha saudação especial a você que segue meu Facebook, você que segue meu blog, meu Instagram e o YouTube. É só escrever lá no campo de busca do Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, eu vou falar para vocês sobre os telefones de algumas paróquias para que o católico saiba o horário de missa, o horário do padre atender. Atenção, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Vejamos aqui, tem missa diariamente na Catedral
às 19 horas. Todos os dias às 19 horas. Na sexta-feira tem missa também ao meio-dia. No domingo tem missa às 7, 9 e depois às 19 horas, ok? Vamos lá, mais informações. Funcionamento da Secretaria Paroquial, que fica na entrada da Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 horas às 12 horas. Telefones da Paróquia Central, 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Agora, Paróquia Santa Clara, do bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina ainda. O endereço do Facebook é Paraclara, no Facebook, ok? facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operadora 27 99934 5155. Telefone fixo 3722 6249. Tem informação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara, que é gerida pelos franciscanos. As Irmãs Clarissas têm no seu mosteiro, no bairro São Judas Tadeu, missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e no domingo às 8 horas da manhã, hein? O telefone para manter contato direto com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Matriz do bairro São Silvano. É o bairro mais importante economicamente de Colatina, na zona norte do município. Vamos lá, nós temos aqui o endereço no Facebook, picmaria.com.br. PIC é Paróquia Imaculado Coração. O telefone é 99507-2251. Na Grande Vitória tem um município que eu frequento mensalmente, Vila Velha, minha segunda cidade, depois de Colatina. E em Vila Velha, ao Santuário Divino Espírito Santo, que funciona na zona central. A missa de terça a sexta-feira, ao meio-dia e às 19 horas, hein? No sábado, a missa é às 17 horas. No domingo, tem 5 missas, às 7, 9, 11, 17 e 19 horas. WhatsApp do Santuário, 0 operadora 27 99985 3558. Telefone fixo 3329 1266. Quero falar também para você que está desocupado agora, está procurando emprego. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina divulga no seu painel ou mural externo as oportunidades de trabalho de forma impressa. São vagas disponíveis nas firmas da região. Vagas diversas, ok? A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo essa ponte com as empresas. Tem o telefone 0 operadora 27 3721 7102 e o endereço físico do Cine Colatinense, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Amigos e amigas, minha saudação a você que acompanha meus endereços pela internet, endereços principais, YouTube, Facebook, Instagram, blog, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Colocou isso aí no campo de busca do Google, você chega aos meus endereços telemáticos. É fácil, né? Colocou lá, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. E você vai aos meus endereços na internet. Olha, próstata, você
já fez o exame preventivo da próstata? Novembro Azul para os homens, hein? O mês de novembro tornou-se o período da campanha de conscientização dos homens para prevenir o câncer de próstata. É muito importante isso. Enquanto as mulheres têm o Outubro Rosa sobre o câncer mamário, para os homens foi instituído o chamado Novembro Azul. A doença pode atingir 1 a cada 6 homens ao longo da vida. Olha que detalhe importante, 1 a cada 6 homens. Os médicos urologistas dizem que é preciso desmistificar o medo ou receio do exame do toque retal. É que muitos homens temem a possibilidade de perda da masculinidade nesse exame local em que o profissional de saúde coloca o dedo no reto durante cerca de 8 segundos. Esse procedimento é preconizado para os homens após determinada faixa etária. O exame, em geral, deve ser efetuado anualmente. Então, o ser masculino deve procurar anualmente, após os 50 anos, o seu médico para a consulta. O PSA, através do sangue do paciente, sinaliza sobre a situação da próstata e também é indicado. Então, além do toque, tem o PSA. Homens, vamos procurar nos submeter a este exame. É importante para prevenir, porque se estiver no início é fácil tratar, mas depois que está adiantado fica mais difícil. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo,
pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil, agora de R$ 600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.